Bom dia a todos. Com a graça de Deus, dou por aberta essa sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral, presidindo em razão da ausência justificada da desembargadora Maria Helena, em mãos à ata da sessão passada, que não sofreu nenhuma registração, portanto, dou-a por aprovada. Processos adiado para a sessão do dia 22 de setembro, próxima terça-feira. 2.1 da pauta, autuado sob o número 6473/2015, agravante, Câmara Municipal de Várzea Grande, relator Tolídio Modesto da Silva. 2.2 da pauta, tombado sob o número 34.538/2012, recorrente Tacir Faquim, recorrido do Ministério Público, também da relatoria do Tolídio Modesto da Silva Filho. Processo 2.3, número 94.317/2014, requerente Carine Fonseca de Andrade, relator do Tolídio Modesto da Silva Filho. E por último, processo pautado sob o número 2.4, registrado sob o número 97182/2014, requerente Marli Dias de Oliveira Souza, relator também do Tolídio Modesto da Silva Filho. Retirado de pauta, pedido do outro relator, Dr. Tolídio Modesto Silva Filho, processo pautado sob o 2.6, que é o mandado de segurança número 2482/2003, 611.058, impetrante Calistro Lemes do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, impetrado, juízo da 58ª Zona Eleitoral, litisconsortes necessários, o Partido Democrata, Lucimar Sacre de Campos, Arilson Costa de Arruda e Arilson Costa de Arruda. Preferência com sustentação oral. O processo 2.10 da pauta, autuado sob o número 8.404/2012, recorrente Adilson Américo Machado de Oliveira, recorrido do Ministério Público Eleitoral, relator Dr. Ricardo Gomes de Almeida, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Adilson Américo Machado de Oliveira contra a sentença proferida pelo juiz da 54ª Zona Eleitoral, que declarou como não prestadas as suas contas de campanha eleitoral ao cargo de vereador pelo município de Cuiabá, pleito de 2012. Devidamente intimado por intermédio de seu advogado, o candidato deixou transcorrer em habeas o prazo de 72 horas para manifestar-se acerca do relatório preliminar. Após o decurso do prazo, apresentou manifestação e documentos, os quais foram desentranhados do processo por decisão do juiz Acó, determinando, por conseguinte, a elaboração do relatório final. Foi expedido o relatório final de exames que constatou inconsistência na aludida prestação de contas, inconformado, hora recorrente interpôs agravo de instrumento junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Proferida a sentença que declarou como não prestadas suas contas de campanha, o candidato interpôs recurso eleitoral. Em suas razões, o recorrente informa que o processo de prestação de contas foi julgado antes da apreciação do agravo interposto no Tribunal Regional Eleitoral, razão pela qual esse perdeu seu objeto. Alega preliminarmente a inconstitucionalidade do artigo 51, inciso 4º e alíneas, assim como o parágrafo 1º da resolução 23376 de 2012 do Tribunal Superior Eleitoral. No mérito, requer o provimento do recurso com efetivo julgamento das contas, ainda que desaprovadas. A douta Procuradoria manifesta pelo não conhecimento do recurso interposto em razão da falta de capacidade postulatória e caso conhecido pelo seu desprovimento com a consequente manutenção da sentença atacada. É o relatório, senhor presidente. O advogado com a palavra pelo prazo regimental. Senhor presidente, desembargador Luiz Ferreira da Silva, em nome do qual cumprimento todo
o pleno, senhores servidores, colegas advogados. Este caso remonta ao ano de 2012, prestação de conta de candidato a vereador, Adilson da Levante, 8404, e é um dos casos que ocorreram na época em que a prestação de conta foi apresentada regularmente no prazo, e nesse período de transição entre a judicialização do processo iniciativo por resolução desse TRE, os advogados que assinaram a petição não acompanharam devidamente, porque às vezes assinaram até em situação de amizade com o candidato, alguma coisa assim, achando que era só apresentar e estava resolvido. Não atentaram para a publicação. Foi publicado o relatório preliminar no dia 15/11/2012. Esse relatório transitou o prazo para apresentar as explicações pedidas naquele relatório preliminar. No dia 18, no dia 22 foi certificado, e no mesmo dia 22 foi apresentado todas as explicações pedidas no relatório preliminar. E essas explicações apresentadas foram determinadas pelo juiz Wacô que fosse desentranhadas do processo, e publicado o relatório final no mesmo dia 22 para julgamento. E ele julgou as contas considerando-as não apresentadas. Ora, é uma situação um pouco complicada você imaginar que as contas foram apresentadas, devidamente apresentadas, com todas as peças. O processo está em mãos do relator, com todas as peças apresentadas, prestação de conta, conta bancária, tudo regular, tudo certo, com algumas inconsistências apresentadas pela assessoria técnica. Essas inconsistências foram todas explicadas nas notas em que foram mandadas desentranhar. Do desentranhamento foi proposto o agravo, que acabou não sendo julgado, porque foi julgado no piso antes de que o agravo aqui fosse julgado. Resultado disso é o recurso a esse tribunal, que já decidiu, em outros casos semelhantes, iguais, por alguns motivos. Dentre eles, o motivo principal é de que a apresentação da documentação foi feita antes do julgamento pelo juiz Wacô. Ou seja, não houve nenhum prejuízo, não houve nenhum atraso no julgamento, porque se venceu no dia 18 o prazo para apresentar a documentação, ela foi apresentada no dia 21, 22, então não houve aí prejuízo, porque logo depois, muito para frente, foi o julgamento feito pelo juiz Wacô, portanto, considerando que havia sido desentranhado e devolvido ao peticionário as peças que tinham sido apresentadas no dia 22. Essas peças foram reapresentadas tanto no agravo quanto no recurso, foram colocadas as explicações necessárias, e que nós estamos pedindo aí a reforma dessa decisão de juízo de piso. E se o tribunal entender que não, como entendeu nas outras vezes, que seja devolvido para julgamento com as peças devidamente apresentadas no juízo de piso da 54ª Zona. É esse o pedido, sem mais demora. O senador da Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Em que pese o teor da sustentação oral, eu vou manter o parecer. A palavra volta a Vossa Excelência, doutor Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, cumprimento o doutor José Antônio Rosa pela sustentação oral e passo a apreciar a matéria tratada como preliminar, mas esclareço à corte que, na realidade, só por fins didáticos mesmo, conforme está na peça. Porque entendo que essa preliminar de inconstitucionalidade do artigo 51 da resolução 2376 é matéria atinente ao próprio mérito do recurso. Mas, de qualquer maneira, passo a ler o voto. A preliminar de inconstitucionalidade não merece ser acolhida. Entende o recorrente que o poder normativo conferido ao TSE não lhe confere competência legislativa positiva, mas apenas regulamentar. Insurge que, ao editar a norma disposta no artigo 51, inciso 4º e alíneas, e parágrafo 1º da resolução 23376 de 2012 do TSE, o mesmo extrapolou sua competência normativa. É certo que o artigo 121 da Constituição Federal reservou à esfera da lei complementar
a disciplina da organização e competência da Justiça Eleitoral, se não vejamos. Cito artigo 121 da Constituição Federal. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Tal regramento complementar, entretanto, não foi editado. Registre que o Código Eleitoral, no seu artigo 23, inciso 9, atribui ao Superior Tribunal Eleitoral poder normativo para expedir instruções para garantir a execução da legislação eleitoral. No uso dessa atribuição, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral expediu a resolução número 23376 de 2012 para disciplinar, abre aspas, a arrecadação e aplicação de recursos por candidatos e comitês financeiros e prestação de conta nas eleições municipais de 2012, fecho aspas. Prossigo. Anote-se que o dispositivo ora questionado foi editado para regulamentar o artigo 30, caput da Lei 9.504/97, que assim dispõe. Cito o artigo 30 da Lei 9.504 e deixo até de ler, que está disponível a Vossa Excelência no voto, já disponibilizado. Inquestionável, portanto, a constitucionalidade da Resolução 2376 de 2012 do Tribunal Superior Eleitoral, em vista do disposto no artigo 23, inciso 9 da Lei 4.737/65, Código Eleitoral, que confere poder normativo ao Colendo Tribunal Superior Eleitoral, tendo as resoluções por ele expedidas força de lei visando regular o processo eleitoral e assim promover a fiel execução do que dispõe o Código Eleitoral e demais legislações eleitorais. Nesse sentido, julgado dessa Corte, da lavra do Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, aonde trata sobre o tema. Isto posto, senhor presidente, eu rejeito a preliminar ora arguída. Como voto em relação à preliminar. Presidente, eu acompanho o relator, mas eu gostaria de fazer uma pequena observação, que talvez, eu não tenho a menor dúvida da constitucionalidade da resolução, que talvez que seja em discussão não seria a inconstitucionalidade da resolução, mas se a resolução extrapolou o poder regulamentar face à Lei 9.504/97. E ali o próprio artigo 105 é muito claro no sentido de que a resolução não pode estabelecer privado. Vou ler aqui para ficar bem claro, que é de conhecimento de todos, né? Até o dia 5 de março do ano das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nessa lei, poderá expedir todas as instruções necessárias. Ao que me parece, seria, se a resolução não seria inconstitucional, se for o caso, seria ilegal por extrapolar o poder normativo outorgado pela Constituição e pela própria lei. Então, se a lei estabeleceu o caso de quando é que se considera reprovada ou quando se considera não apresentadas as contas, aí sim talvez o TSE não poderia inovar. Mas como o argumento foi de inconstitucionalidade, não tem a menor dúvida em acompanhar o relator dizendo que julgo a inconstitucional e rejeitando, portanto, a preliminar. Desembargadora Maria Aparecida. De acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Agamenon Alcântara. Com o relator. Doutor Luiz Modesto. Também eu acompanho. O Flávio Alexandre. Relator, excelência. O Tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar de inconstitucionalidade e também, por hora, né? Vamos agora ao mérito. Ricardo. Senhor presidente, eu gostaria de, antes de começar a proferir o voto, esclarecer o tribunal. Na terça-feira, sessão de terça-feira, nós julgamos um caso semelhante a esse, que foi, na realidade, a apresentação de documentos fora do prazo estipulado de 72 horas, todavia, antes da sentença. Esse caso também, os documentos foram apresentados antes da sentença, antes da prolação da sentença. Porém, há uma diferença que eu cheguei a uma conclusão diversa do julgamento de terça-feira. E eu vou explicar para o tribunal, porque eu acho que vai ficar bem claro. No caso de terça-feira, havia um pedido no recurso
de um dos pedidos do recurso expresso era a anulação da sentença, para que aqueles documentos juntados aos autos fossem apreciados. Então, portanto, para que fosse anulada a sentença, para que o juízo de primeiro grau, doutora Agamenon, pudesse apreciar esses documentos ainda na primeira instância, para que não houvesse a supressão de instância, né? No presente caso, não há um pedido de anulação da sentença, há apenas um pedido de reforma da sentença para julgar as contas, para afastar a pecha de contas não prestadas, mas para julgar aprovadas ou desaprovadas. O problema é que, conforme está no meu voto, eu estou entendendo que, como não há pedido de anulação da sentença de primeiro grau, eu não poderia, e é isso que eu quero deixar bem claro à Corte, para que Vossas Excelências tenham a plena o conhecimento do que está no recurso, é que eu estou entendendo que eu não posso anular de ofício a sentença, sem pedido, com base no princípio do tantum appellantem quantum devolutum. Então, neste caso, o tribunal, segundo cheguei à conclusão, não poderia apreciar na segunda instância os recursos, os documentos juntados. E, portanto, se eu não posso anular a sentença, eu estou dando provimento ao recurso, mas estou julgando desaprovadas as contas. Então, eu passo a leitura do voto. Mas essa é a justificativa do porquê que nós estamos chegando a um resultado diverso, pelo menos eu cheguei a um resultado diverso do de terça-feira. Então eu vou direto à parte que distingue, né? Eu estou considerando então como possível a juntada desses documentos, todavia eu estou considerando que o tribunal não pode apreciar isso na segunda instância sob pena de supressão de instância. Não sei se consegui deixar claro, mas vamos lá. Compulsando os autos, percebe-se que os documentos juntados fora do prazo e desentranhados agora acompanham as razões do recurso interposto. Em uma análise superficial, pode-se perceber que tais documentos estão relacionados às falhas apontadas pelo órgão técnico no relatório final e podem ter aptidão para esclarecer ou sanar, se não todas, ao menos algumas das irregularidades constatadas. No entanto, em razão da supressão de instância, vejo que não será possível esta Corte analisar os referidos documentos em grau de recurso, nem tampouco anular a sentença objulgada e determinar o retorno dos autos. A matéria diz respeito à extensão e à profundidade do efeito devolutivo do recurso, previsto no artigo 515, parágrafo 1º e 2º do CPC, o qual eu cito, principalmente o caput do artigo 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, né? Aplicando-se a referida norma ao caso concreto, tem-se que o pedido recursal se restringiu a 2 tópicos, e eu cito, o item A, ao reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 51 da resolução 2376. O tribunal já apreciou, acabou de apreciar. Item B, a reforma do decision de primeiro grau, que declarou as contas como não prestadas, para que as mesmas sejam de fato julgadas, ainda que desaprovadas. Nítido, portanto, a ausência de pedido de declaração de nulidade da sentença objurgada. Logo, em razão do princípio tanto um devolutum quanto appellatum, é vedado ao julgador ex officio extrapolar os limites do pedido, atendo-se à causa de pedir. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral. Cito aqui um precedente da lavra do ministro Marco Aurélio Mendes Farias de Mello, onde ele diz: recurso eleitoral, devolutividade, aplica-se ao recurso eleitoral da competência dos tribunais regionais o que se contém sob o ângulo da devolutividade da matéria impugnada, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 515 do Código de Processo Civil.
Cito também um precedente da lavra da ministra Luciana Lócio, aonde, na parte que interessa, assim dispõe a atividade cognitiva do tribunal de quem está distrita aos limites impostos pelo objeto recursal, sob pena de violação do princípio do tantum devolutum quanto appellatum. Forte nessas considerações, dando superada a questão preliminar quanto à inconstitucionalidade da norma eleitoral, passo a análise do mérito propriamente dito do recurso. Analisando os autos, verifico que os apontamentos feitos pelo órgão técnico da zona eleitoral indicam a existência de falhas na apresentação que, embora não possibilitem a aprovação das contas, não impediram a sua análise mesmo que primária. De pronto, cumpre observar que o candidato apresentou os formulários obrigatórios exigidos pela resolução de regência, artigo 40 da resolução 23376 de 2012, acompanhado dos extratos bancários de todo o período de campanha, folhas 3/51. Passo então ao exame das irregularidades consignadas no relatório conclusivo de folha 180/182, quais sejam: item A, prestação de contas parcial entregue fora do prazo, item 2.1. B, não apresentação dos recibos eleitorais utilizados, item 2.2. C, não apresentação dos documentos que comprovam as receitas estimadas oriundas de doação, cessão ao candidato, documento fiscal, termos de doação, etc., item 2.3. D, ausência de comprovação que os bens doados são de propriedade dos doadores e ou constitui produto do serviço ou da atividade econômica dos mesmos. Artigo 23, parágrafo único da resolução 23376, item 2.4. E, recursos próprios estimável em dinheiro. Veículo Fiat Uno, ano de 2012, não integrava o patrimônio do candidato quando do registro de candidatura, item 2.5. F. Foram detectadas doações recebidas antes da entrega da primeira prestação de contas parcial e não informada à época, item 2.6. G. Foram detectadas divergência entre os dados dos fornecedores e as informações constantes da base de dados da Receita Federal do Brasil, que necessita de esclarecimentos, item 2.7. H. Ausência de apresentação de comprovantes, notas fiscais, contratos de trabalho, etc., de diversas despesas registradas, item 2.8. I. Abertura extemporânea da conta bancária de campanha, artigo 12, parágrafo 1º da resolução 23376 de 2012, item 2.9. J. As informações dos extratos bancários, número da conta corrente e da data de abertura, não confere com os dados informados na ficha de qualificação do candidato, havendo necessidade de retificação, item 2.10. A princípio, cumpre destacar que as falhas referidas nos itens A, F, I e J ostentam caráter eminentemente formal, não ensejando por essa razão a rejeição das contas conforme os reiterados precedentes dessa Corte. Em relação ao item B, devo destacar que a jurisprudência é farta no sentido de que a falta de emissão de recibo eleitoral configura irregularidade insanável. No presente caso, vejo que a impropriedade não está na emissão, mas sim na apresentação dos recibos como meio de prova de arrecadação de recursos. A não apresentação dos recibos eleitorais, quando solicitado, constitui em regra irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas do candidato, especialmente quando desacompanhado de outros meios de prova, ensejando, pois, sua desaprovação. O mesmo ocorre com a irregularidade consignadas no item C e H, na qual se constatou que o candidato deixou de apresentar documentação comprobatória de receitas e despesas informadas, notas fiscais, recibos e contratos. Estas falhas, por si só, ostentam gravidade suficientes para ensejar a desaprovação das contas. A ela
Soma-se ainda as irregularidades consignadas nos itens D, E e G. Por fim, conclui-se no caso em questão que o candidato não desatendeu o dever de prestar contas, apresentando-as, porém, de forma deficitária. Por todo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso a fim de reformar a sentença subjugada para desaprovar as contas do candidato Adilson Américo Machado de Oliveira referente às eleições de 2012. É como voto, senhor presidente? Com voto, doutor Paulo César. Eu acompanho o relator. Desembargadora Maria Aparecida. Também acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon Alcântara. A matéria ela é processualmente interessante, né? Porque você vai ter uma situação que reconhece, eventualmente, o equívoco de não ter apreciado os documentos que foram juntados antes da sentença e por conta do pedido que Vossa Excelência está entendendo que o pedido não foi expresso, que nós estamos anulando todas as sentenças nessas hipóteses, onde o pedido foi trazido, né? E não foi quando há pedido expresso de anulação. A maior dificuldade que eu vejo aí, doutor Ricardo, é de não apreciar essa documentação, que o processo foi desentranhado, né? A documentação foi desentranhada, porque mesmo se ela não tivesse desentranhada, penso eu que até poderia até avançar e analisar com os documentos que estão nos autos. Eles foram trazidos posteriormente no momento do recurso, né? No momento da interposição do recurso, a parte recorrente trouxe. Ele foi desentranhado. Foi aquela. Não, o problema é supressão de instâncias. O aspecto processual, nesse momento ainda, infelizmente vou ter tempo para amadurecer isso, né? Que está terminando o meu mandato, mas eu vou acompanhar, mas entendo que é um aspecto que é processual, que pode sim, eventualmente, porque não foi analisada a documentação, né? Poderia, pelo efeito da não aprovação, né, era muito mais benéfica, entre aspas, do que a rejeição, porque a rejeição é que dá uma série de consequências, né, para a vida da pessoa. Mas eu, com esse pontinho, assim, eu vou acompanhar, mas que é uma questão que pode sim, eu acho que eventualmente, ser analisada com mais calma em outros aspectos. Senhor presidente, eu até quis deixar claro isso ao tribunal, sim, eu entendi. confesso que eu me esforcei para superar esse aspecto. Mas ao final eu não consegui superar por conta de estar dando provimento a algo que não foi requerido. Por isso até quis deixar isso bem claro para o tribunal, para que eventualmente o tribunal possa até entender diferente do que assim eu decidi, né? Eu entendi. Exatamente isso. Com essas... Eu acompanho. Com essa ressalva, né? Doutor Lírio Modesto. O relator é o doutor Flávio Bertin. Senhor presidente, eu inclusive vou ter que me somar ao doutor Agamenon, porque eu acho uma pena que o pleno já vem adotando uma sistemática com relação a isso e que realmente não constitui pedido. É uma pena, porque senão estaria aí a situação praticamente resolvida. Mas, infelizmente, diante da impossibilidade nossa de analisar em função dos pontos elencados pelo relator, eu vou acompanhá-lo integralmente. Então, no mérito, o tribunal, unanimidade, deu provimento ao recurso, desaprovando as contas do candidato no termo do voto do relator, em dissonância com o parecer ministerial. Continuação de julgamento. Processo 2.5, autuado sob o número 80.465/2014, requerente Fábio Barbosa Sena. O relator doutor Flávio Bertin pediu vista o doutor Ricardo. Não, quem pediu vista é o doutor Agamenon. Aguardam pedido de vista os demais que estão aqui relacionados. Com a palavra, portanto, nosso representante da advocacia da magistratura estadual.
Seria uma honra ser representante da advocacia também. Declaro. Essa eu apanho também, se falar diferente, né? Doutor, desembargador, eu aproveitando o introito feito pelo doutor Ricardo, eu vou fazer só umas observações, o voto está à disposição, eu estou acompanhando o relator, mas o que é importante nesse caso, e até porque pedi vista porque tem aquele processo similar, onde o doutor Lídio é o relator, e eu identifiquei a seguinte situação. O que está se tratando aqui é da resolução 23.406 de 2014, e ela tem dois dispositivos que são os que estão fundamentando o parecer, inclusive, do Ministério Público, que é o artigo 49, parágrafo 3º, e o 54, inciso 4, a linha B dessa resolução. E nesse dispositivo, senhor presidente, ele está disciplinando o artigo 30, parágrafo 4 da Lei 9.504/97, que diz o seguinte, que é constatada indício de irregularidade. Ou seja, houve um indício de irregularidade e por conta disso é intimado o candidato a sanar esse indício de irregularidade. Eu entendo que no caso vertente aqui não é o caso de indício de irregularidade, sim uma falha que daria ensejo a eventual análise sobre falha e não indício de irregularidade. E até é bom que se diga que a CCIA, quando vem fazendo esses relatórios, essas intimações são de ofício, ou seja, o magistrado, que é o relator, ele não pega o processo e fala assim, verifico a hipótese do artigo 30, parágrafo 4, porque o indício de irregularidade é muito mais grave do que uma falha na documentação. O caso específico foram trazidos documentos iniciais que precisavam ser complementados e não foram, mas os documentos que foram trazidos davam sim oportunidade para análise. Se não foi o suficiente, é o caso de desaprovação e não de não prestação. Irregularidade é quando, eventualmente, como tem casos aqui, onde a pessoa traz, o candidato trouxe só a folha, sem documento nenhum. E aí você percebe, eventualmente, que pode ter uma irregularidade, inclusive, na conta, na maior, ou então um documento que pode ter algum tipo de vício, ou por fraude, alguma coisa, que deveria ser complementado e não foi. Então, aquele documento, ele tem um vício que não foi complementado, então é como se não existisse aquele documento, aquela falha foi sanada. Então, senhor presidente, só para colocar, porque nós temos alguns casos semelhantes, e é bom que nós tenhamos a percepção que não será e não deve ser, pelo menos no meu entendimento, todos os casos que isso vai aplicar o artigo da resolução, que é o 49, parágrafo 3º, porque ele diz especificamente a indício de irregularidade. Em outros dispositivos, quando há falha na documentação, e essa falha ela é eventualmente não suprida, aí não se trata de não apresentação, como contas não apresentadas, né? E sim como desaprovação das contas, como é no caso vertente. E cito aqui, inclusive, uma decisão desse nosso tribunal, até da palavra do nosso colega Lídio, nesse sentido, que fala o seguinte, né, que tanto o doutor Lídio como a doutora Maria Helena, eleição agora de abril de 2015, que demonstra exatamente essa diferenciação. Pressão de contas de candidato, inúmeras irregularidades, intimação, a candidata não se manifestou, decurso de prazo em habeas, contas desaprovadas. Então, eu estou votando por entender que, no caso específico, não é irregularidade, e sim falha que foi não sanada a contento, e por não ser sanada a contento, é o caso de desaprovação, e não de rejeição. Eu estou votando nesse sentido, senhor presidente. Senhor presidente, posso apenas complementar então o voto do relator, porque como eu fui relator disso, ao voto do pedido de vista, quando eu desaprovei, a questão maior e elencada por mim foi inclusive a falta de origem. Não tinha como, os recursos que lá estavam apontados, não foi dada a origem, então não tinha como se analisar as questões. Apenas para somar aí ao voto vista do Dr. Agamenon. Doutor Paulo César. Aliás, desculpe. Primeiro, doutor Ricardo. Doutor. Se eu entendi a questão, doutor Agamenon e doutor Flávio,
questão também é saber se essa documentação, se a prestação de contas, ela é minimamente eficaz a comprovar minimamente para eu considerar aquilo uma prestação de contas, não é isso? Ou seja, a aplicação do dispositivo da resolução que permite que as contas sejam julgadas como não prestadas, eu entendo que é naquele caso onde a documentação trazida ela é tão ineficiente que ela descaracteriza até como uma prestação de contas. Caso contrário, é o caso de se admitir a prestação de contas e julgá-la desaprovadas. É isso? Doutor Carlos, só para deixar bem claro, é isso, mas vou fazer só um adendo. O que dispõe o artigo 49, parágrafo 3º, ele é uma regulamentação do artigo 30, parágrafo 4º da Lei 9.504/97, que diz o seguinte, que fala sobre constatar algum indício de irregularidade. O que eu estou ponderando no meu voto vista é que nós temos que separar exatamente o joio do trigo. Então, por exemplo, uma situação como o senhor mesmo falou, já tivemos casos aqui da pessoa apresentar apenas a folha da representação sem nenhum documento. Tá. Aí o cidadão é intimado, ele não apresenta nenhuma a prestação de contas, provavelmente não traz extrato, não traz nada. É o caso de não apresentação, porque ele trouxe um documento sem nenhum valor contábil, sem nenhuma peça que demonstrasse. Essa é uma situação. A outra situação, como no caso vertente, ele trouxe alguns documentos. Esses documentos, a CCA identificou que havia falhas nessa documentação, precisariam ser complementadas e não foram complementadas. Então, é o caso, no meu entender, onde houve sim a apresentação de documentos, que há sim a possibilidade de analisar essas contas, mas não é o caso de aprová-las. São falhas. A resolução e a lei falam em falhas. E uma outra hipótese, que não é o caso nesse específico, entendo com todas as vênias possíveis, o Ministério Público, ao apontar o 49 parágrafo 3º, ele o fez porque, na verdade, a CCIA também, quando fez essa intimação lá atrás, e vocês vão verificar, ela fez o seguinte, ela faz uma assim, certifica que está faltando os documentos elencados acima e que seja intimado com base no artigo 49 da resolução, por entender que há falha de documentação, tudo mais, mas não se fala nesse processo aqui especificamente de indício de irregularidade, formalmente, porque indício de irregularidade é outra coisa. Indício de irregularidade, na minha concepção, uma delas poderia ser o seguinte, eu trago um documento que constatar que esse documento que estaria dando suporte à minha prestação de contas, esse documento é viciado. Um documento que não há comprovação. Então eu chego para o candidato e falo assim, olha, comprove essa conta, esse documento que você está me trazendo, que daria suporte à sua prestação de contas, então ele teria que trazer um complemento disso. Ele não traz. Aí, por isso que a resolução, nesse caso específico, onde há indício de irregularidade, é intimado para complementar e ele não traz, perfeito. Se ele não trouxe... A cessão de um carro cujo certificado não está no nome dele. Exemplo, claro, né? Eu até pensei numa coisa mais grave, mas vamos com esse exemplo aqui, de uma questão de nota fiscal, eventualmente, que constatou-se que não pelo controle da secretaria não foi emitida alguma coisa, entendeu? Então, assim, é um documento contábil que poderia dar suporte, constatou-se que esse documento, ou seja, ele trouxe o documento, entendeu? Mas havia indício de irregularidade dessa documentação. Foi intimado, não apresentou, ou seja, não há documento nenhum. E aí sim é o caso... Aquelas notas fiscais que antes de ser eletrônica, por exemplo, colocava serviço prestado 1.000, aí o cara botava um 0, né? Isso. Fazia 10.000. Isso. Era muito comum quando era manuscrito, né? Isso. Hoje não, porque é aquela cruza, né? E às vezes no cruzamento você identifica que houve uma duplicidade, uma coisa. Então, assim, são três, na minha opinião, são três hipóteses distintas. Uma, quando não se traz documento algum, não há dúvida. Aí é claro. É claro. Outra, quando se traz algum documento, mas esse documento não é o suficiente, minimamente, mas não há constatação de irregularidade nenhum, que é o caso aqui, que em princípio não se identificou nenhuma irregularidade, e aí é o caso de intimar, não trouxe, houve falha. E a terceira hipótese, que aqui foi mencionada, pelo menos no dispositivo do 49 para o terceiro, que eu entendo que não é a hipótese aqui, que seria esse indício de irregularidade, ou num documento, como disse o desembargador,
de veículo ou numa nota fiscal que foi fraudulenta. Eu estou ponderando isso porque para a gente não tomar com mau cuidado de apontar, porque ao apontar com base nessa resolução, nós estamos dizendo que houve um indício de irregularidade. Com base nesse dispositivo que está na resolução específico para disciplinar o artigo 30, parágrafo 4º da Lei 9.504/97, que fala especificamente em indício de irregularidade. E não é o caso, às vezes, indício de irregularidade, é o caso de não apresentação do documento. Né? E no caso específico, nesse caso específico, não se faz nenhuma das hipóteses, na minha opinião. Eu só fiquei com uma dúvida, doutor Agamenon, porque então, nesse caso do 30, parágrafo 4º da Lei 9.504, Vossa Excelência está dispondo que, nesse caso, as contas poderiam ser consideradas não prestadas também? Nesse caso, é a hipótese que está prevista na resolução no artigo 54, inciso 4, a linha B da resolução 23.4006 de 2014, que fala o seguinte: quando ele é intimado para sanar aquela irregularidade e não o fez, assim, depois que a gente amadurece um pouco, acaba sendo lógico, doutor Ricardo. Porque se eu estou me baseando toda a minha prestação de contas, ou a minha prestação de contas, num documento, e esse documento entende-se como irregular, ou pelo menos um vício, um indício de irregularidade, porque não é ainda formado. E eu digo, olha, esse documento aqui tem um indício de irregularidade, então você vem aqui e supra essa falha, e complementa essa documentação, porque o documento está sustentando, e ele não o fez, ou seja, ele não trouxe documento nenhum. Entende-se como não ensina documento, e por essa razão não prestar a conta. Senhor presidente, então, em relação a esse fundamento, eu tenho algumas reservas, porque... Não, mas só um pouquinho. Nesse caso específico, eu estou só esclarecendo, nesse caso específico, não é o caso de aplicação do artigo 39, porque foi trazida uma documentação que é o caso idônea. Entendi. Não houve, eu estou só ponderando que a gente tem, eu só fiz essa introdução por conta desse processo que nós estamos julgando. Reserva se há idoneidade ou não. Nesse caso não há idoneidade nenhuma, não há alegação formal disso. O que há é uma apresentação de documentos que não foram suficientes, houve a intimação, ele não complementou, e mais os documentos existentes nos autos são suficientes para analisar as contas e entender que é o caso de desaprovação. Esse é o caso concreto. Muito bem. Doutor Lídio Modesto. Não, Paulo. Eu acompanho. Não. Então, Vossa Excelência está fazendo a parte? Não, uns esclarecimentos. Muito bem. Desculpe a nossa falha. Doutor Paulo César. Em primeiro lugar, eu só gostaria de fazer uma ponderação, doutor Agamenon. Parece-me que eu entendi o seu raciocínio. Nós tratamos aqui declaração formal ou substancial. Não basta você apresentar, tem que ter o mínimo de conteúdo. Tudo bem. Só uma pequena... Até eu faço essa ponderação, que o próximo voto meu, né, na data de hoje, eu abordo essa diferença também sobre contas não prestadas e contas não aprovadas. Mas parece-me que o artigo 30, inciso 4º da Lei 9.504/97, sequer fala em indícios. Fala apenas em não prestados. Os indícios vêm da resolução. Eu não digo parágrafo 4º, me perdoe. Parágrafo 4º mesmo. Fala o artigo 30? Da Lei 9.504/97? É isso mesmo, é o parágrafo 4º. Só que ele não conclui. Parágrafo. Tá. Poderá requisitar diretamente o candidato do Comitê Financeiro de Informação Adicional. Mas aí que tá. Quando nós vamos lá, artigo 30, a Justiça Eleitoral verificar a regularidade das contas e campanha decidindo, inciso 4º, pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pelo Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar essa conta por 72 horas. Há um critério objetivo. Se você não apresentou no prazo legal, é não prestada. O parágrafo 4º não diz que, como consequência dos indícios, não será considerado não prestadas. Há uma diferença substancial nesse aspecto aí. Agora, feita essa ressalva, eu concordo que
não se pode, obviamente, questionar totalmente a resolução em função da declaração de prestação de contas formal e substancial que Vossa Excelência dissecou muito bem, porque a pessoa simplesmente apresenta o relatório e se não traz o documento vai dar como prestada, porque seria uma burla à legislação. Então eu entendo que nesse caso específico andou bem o TSE ao disciplinar. Agora, tem que separar, como Vossa Excelência disse, o joio do trigo mesmo, mas assim, a exceção é a exceção. Se ele apresentou e existe um mínimo de conteúdo e esse conteúdo não é satisfatório, não se aprova as contas. Não se pode ultrapassar aquilo que o legislador fez. Eu só faço essa salva porque sequer na lei fala de indícios para a reprovação das contas, né? Feitas essas considerações, eu concordo integralmente com todas as tuas ponderações a respeito disso, que tem que se separar pontualmente, até em função das consequências gravíssimas da não prestação de contas. E nesse ponto, com essas considerações, eu acompanho o relator também. Doutora Desembargadora Maria Aparecida. Acompanho o relator, senhor presidente. O doutor alguém não estava com vista, né? Doutor Lírio Modesto. Então, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Fábio Barbosa Sena no termo do voto do relator, em dissonância com o parecer ministerial. 2.7 da pauta, processo autuado sob 103.802 de 2014, tem como requerente Hélio Francisco da Cruz, Gonçalo Adão de Arruda Santos, Jorge Antônio Krizizan Zanovski, Richard Rodrigues da Silva. A relatoria está a cargo do Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, que tem a palavra. É o 7. Esse processo eu pedi hoje também para que ele fique próximo. É o 11.1802, é porque na pauta está diferente o número. Só confirma se é o 11.38. 11.38. 11.38, né? Vamos ver. Então, retificando, esse processo será retirado de pauta? Retirado de pauta a pedido do relator. De sorte que deverá ser republicado, né? Muito bem. Vossa Excelência é o presidente do feito e o trará, como lhe aprouver, e como diria o desembargador Sebastião, a tempo e modo devidos, né? 2.8, processo 79.400/2014, requerente de seu Antônio Zanata, o Dr. Paulo César Alves Sodré tem a palavra. Na condição de relator. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas do candidato Dirceu Antônio Zanata quanto aos recursos arrecadados e dispendidos nas eleições de 2014, nas quais concorreu ao cargo de deputado federal pelo PMDB. A prestação de contas veio assinada pelo advogado Rondinelli Roberto da Costa Urias, porém, na procuração juntada, o candidato outorgava poderes a outro profissional, Dr. Seginaldo Moraes Palmeira. A CCIA ofertou relatório preliminar indicando ocorrências relativas a receitas e despesas e análise da movimentação financeira, destacando a ausência de extratos bancários. Intimado na pessoa do primeiro causídico a se manifestar quanto aos apontamentos contidos no relatório preliminar, o candidato não se manifestou. Em parecer técnico conclusivo, a CCIA opinou pela não prestação das contas, com o consequente registro do impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral do candidato após o trânsito em julgado das contas. Ouvida a douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela não prestação das contas auditadas, com os consequituários do artigo 58 da Resolução TSE 2346 e, alternativamente, pela desaprovação das contas. Devidamente intimado para regularizar a representação processual por meio da carta de ordem, apresentou procuração outorgada ao advogado Rondinelli Roberto da Costa Urias, que assinou a prestação de contas final. Novamente intimado, desta feita, intimação ao advogado para que se manifestasse quanto aos apontamentos dos relatórios técnicos constante dos autos, como disse, dessa vez na pessoa do representante legal, o candidato deixou
decorreu o prazo sem manifestação. É o relatório. Procurador da Procuradoria. Eu mantenho o parecer, senhor presidente. Mantido o parecer. Antes de me manifestar sobre o voto, é exatamente a questão que nós discutimos acaloradamente no processo anterior. Conforme relatado, o candidato apresentou suas contas contendo várias irregularidades relativas às receitas, despesas e análise da movimentação financeira, dentre elas a ausência de extratos bancários. Contudo, se manteve inerte quanto às irregularidades descritas no relatório preliminar da Coordenadoria de Controle Interno, o que não representa motivo suficiente para declarar as contas como não prestadas, como sugere o órgão técnico e o órgão ministerial, em parecer que destaca esse deslinde como primeira alternativa. Adotar esse entendimento significa impor rigor excessivo mediante a interpretação literal do sobredito artigo e ainda ir na contramão do que prevê a lei das eleições. Acolhendo a Corte Eleitoral, ao disciplinar a matéria, avançou nesse quesito e estabeleceu que, leio apenas a parte negritada do artigo 54, pela não prestação quando não reapresentada, item B, a prestação de conta nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 42 e o 3º do artigo 49. Contudo, a Lei 9.504/97, quando prevê a hipótese de declaração de contas como não prestadas, e aqui sim, eu cito o artigo 30, inciso 4º, remete ao momento da apresentação dessas, disciplinando que, mostrando-se omisso o candidato e após notificado para cumprir com a obrigação de prestar contas no prazo de 72 horas, não o fazendo, terá as contas imediatamente julgadas não prestadas. Não sendo essa a hipótese dos autos, não há que se falar, pois em contas não prestadas, especialmente levando-se em contas os efeitos de um e de outro julgamento. Na espécie, e aqui, doutor Agamenon, acho que vai ao encontro da tua manifestação no processo anterior, o candidato apresentou a prestação de contas final em 4 de 11 de 2014, portanto tempestivamente, juntando comprovação de abertura de conta corrente específica à campanha, recibos eleitorais, contrato de prestação de serviços de cabos eleitorais, termo de cessão de veículos, comprovando doações estimadas em dinheiro, nota fiscal de consumo de combustíveis, dentre outros. Não se pode considerar por completo todas as informações trazidas com a peça inaugural da prestação de contas, mesmo porque possibilitar uma verificação razoável da arrecadação e das despesas de campanha no montante de R$ 20.624. Porém, as irregularidades detectadas na análise técnica maculam significativamente a regularidade das contas. Destaco-as. A linha A. Ausência de extratos bancários. O único extrato apresentado se refere ao mês de agosto de 2014 e sem valor legal. Ausência de recibo eleitoral. Não foram juntados todos. Regularidade de canhoto de recibo eleitoral apresentado na prestação de contas, sendo o mesmo que no sistema SPCE constou como recibo não utilizado. Recursos estimados em dinheiro sem detalhamento quanto à avaliação de preço praticado no mercado e respectiva indicação da origem da avaliação. Recurso da origem não identificada de R$ 2.484, cuja identificação se deu após o cruzamento das informações com a base de dados da Receita Federal. Esse mesmo recurso, o nominado na linha E, que teria sido a ação da campanha do candidato Lúcio Cabral, não foi registrado na prestação de contas do doador e foi recebido pelo candidato em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial em 2 de setembro de 2014, mas não informada à época. E despesas contratadas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial e não informada à época no montante de R$ 3.398. Impõe-se, pois, a desaprovação das contas, vez que a deficiência de documentos impossibilita uma análise segura da regularidade dos recursos aplicados na campanha eleitoral do candidato, como ressaltado no parecer final da unidade técnica. Contudo, essa conclusão não deve ser confundida com a hipótese de conta não apresentada. Nesse sentido, trago o precedente dessa corte, inclusive cujo relator foi o doutor Blazak, em que se configura claramente a configuração de contas como não prestada deve se subsumir à hipótese prevista na lei das eleições. Diria aqui que obtemperado pelas fundamentações do doutor Agamenon. Um outro, peças iniciais que possibilitam uma análise mínima da arrecadação e dos gastos de campanha, desaprovação das contas, da relatoria do doutor Pedro Francisco, ausência de manifestação do relatório preliminar, peças iniciais que possibilitam uma análise mínima da arrecadação e dos gastos de campanha, relatoria do próprio doutor Flávio Alexandre Bertin. Enfim,
e assim outros julgados, posto isso, em sintonia com a parte final do parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas de campanha de Dirceu Antônio Zanata relativas ao pleito 2014 nos termos do artigo 30, inciso 3º da Lei 9.597, combinado com o artigo 54.3 da Resolução TSE 23.460214. É como voto. Como voto, desembargadora Maria Aparecida. De acordo com o relator. Doutor Agamenon. Com o relator. Doutor Lido Modesto. Também eu acompanho. Doutor Flávio Bertin. Com o eminente relator, excelência. Doutor Ricardo Gomes. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Tribunal, por unanimidade, aprovou as contas do candidato Dirceu Antônio Zanata, no termo do voto do relator, em consonância parcial com o parecer ministerial. Pauta para julgamento 2.9, processo 94.584/2014, requerente Carlos Antônio de Azambuja, relator doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Traz prestação de contas do candidato a deputado estadual Carlos Antônio de Azambuja relativa às eleições de 2014. Em parecer preliminar, a CCA apontou irregularidades existentes na prestação de contas e sugeriu a notificação do requerente para complementar os dados, sanar falhas ou se manifestar acerca do relatório preliminar. Devidamente estimado, o requerente apresentou novos documentos e justificativas folhas 55 e 60. Após a análise da documentação apresentada, a CCA, em relatório conclusivo de folha 62, manifestou-se para aprovação das contas com ressalvas, isso porque entendeu que as irregularidades detectadas não comprometem a regularidade das mesmas. Dada a vista da Procuradoria, essa opinou pela aprovação das contas com ressalvas, a apresentação das contas com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Absoluta Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Senhor presidente, na análise é possível constatar que a contabilidade apresentada não contém máculas capazes de causar a sua reprovação. Conforme o parecer técnico da CCA, as irregularidades remanescentes apontadas nos itens A e B do parecer são meramente formais e não ensejam a desaprovação das contas. Eu enumero aqui no meu voto, senhor presidente, tanto o item A e o item B e concluo o voto à disposição em consonância com o parecer ministerial, aprovando com ressalva as contas do requerente Carlos Antônio de Azambuja. É como voto enquanto à disposição para eventual esclarecimento. Como voto, doutor Lido Modesto. Com o relator. Doutor Flávio Martins. Com o relator, excelência. Ricardo Gomes. Acompanho o relator, senhor presidente. Paulo César. Governadora Maria Aparecida. Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do candidato Carlos Antônio de Azambuja, no termo do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Com este voto, damos por finalizada essa sessão ordinária e coloco a palavra à disposição dos ilustres colegas que quiserem fazer uso dela. Não havendo qualquer manifestação, agora sim, dou por fechada essa sentada, agradecendo a todos pela presença, principalmente a Desembargadora Maria Aparecida, rogando a Deus que tenhamos todos nós um resto de dia prenhe de satisfação e trabalho profícuo. Até a próxima.